de surdos na minha cidade. A maioria é analfabeto. Fala Libras, mas são analfabetos. Não conhece o português, não consegue desenvolver um trabalho, adultos, porque não conseguiram aprender realmente a ler. Né? E a dificuldade que tem a escola, de uma maneira geral, quando prepara o professor, em ensinar o que ele tem que ensinar. Ensina muita teoria, mas como é que ele vai ensinar mesmo a criança? Há uma dicotomia entre o que é ensinado para o professor e o que ele tem que aplicar na prática da sua São esses os pontos que às vezes nós não conseguimos ainda avançar no aprofundamento do processo da inclusão no país. Eu acho que em termos de concepção, a coisa está, como você colocou, absorvida. Ninguém é contra a inclusão. Acho que é politicamente correto dizer que alguém é contra a inclusão. Agora, na realidade, efetivá-la com resultados, aí que existem divergências, né? A Denise coloca pontos ali que ela pontuou várias coisas que dão vários programas de debate e discussão, né? Tem uma tendência que acha que o aluno incluído numa escola comum já faz toda a transformação da escola. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que a presença de uma pessoa diferente da maioria, ela realmente provoca. Ela provoca mudanças até um determinado ponto. E ela pode ser excluída dentro daquele grupo se de fato o grupo não estiver atento às suas necessidades. Ela sentir que ela não faz parte daquele grupo, que as suas necessidades não estão sendo atendidas. Ela se sente mais diferenciada. Então, são essas questões na escola que têm que ser debatidas para a gente não deixar esse indivíduo em angústia no segundo time, né? O primeiro time é muito bonito, incluímos, colocamos lá, entusiasmo, a família fica feliz, tá? Primeira série vai bem, segunda vai bem. No caso da deficiência intelectual, começa na terceira série, os desafios já são maiores. A quarta série, maior. Quinta, maior. Exige dele habilidades que ele vai se tornando muito diferenciado das exigências. Então, é necessário, de fato, isso que o Viado colocou, um processo de garantir a aprendizagem. Nós lutamos pelo direito do deficiente de ter aprendizagem. Não é só a socialização desse indivíduo na escola. E isso é preocupante, porque alguns gestores, algumas escolas assumem que a socialização basta. Né? E não é. Às vezes o aluno está na escola especial, nós temos milhares de casos, e é extremamente socializado. Nós temos aqui várias pessoas que estão no mercado de trabalho, que vieram da escola especial, que conquistaram o mercado de trabalho por suas habilidades, com socialização plena. Você pergunta a familiares, às vezes, olha, a escola especial ou a escola inclusiva vai mudar de fato a vida do seu indivíduo, do seu filho? Eles falam, olha, o meu filho não pegou a perspectiva da escola inclusiva porque não havia essa condição, mas ele é incluído. Ele está na ginástica junto com os outros, ele está no grupo de arte junto com o outro, ele participa da vida efetiva junto com os outros. Então, aquilo que eu pude dar naquele momento, nós oferecemos, né? Então, nós não sabemos, de fato, dizer que ele estaria mais ou menos incluído, porque tem habilidades. Agora, tem famílias que não facilitam o processo de inclusão de nenhuma forma, né? Então, são várias questões aí, que essas questões é que com o educador e com a família é que tem que ser debatida. Eu quero ouvir agora uma mãe, nós temos duas mães presentes, eu queria depoimento de vocês também sobre o desenvolvimento dessas políticas. Realmente eu estou aqui emocionada e feliz com esse momento, porque para mim, que tenho uma filha hoje vai fazer 32 anos, eu passei por um processo muito difícil, né? De exclusão, enfim, tanto eu quanto ela, né? Nas escolas a gente chegava, tinha escola que aceitava, mas depois de um certo tempo mandava eu tirar, porque a menina não ia sair do lugar. E outros não recebia de jeito nenhum. Então isso machucava muito, né? E existia também essa socialização, por exemplo. A minha filha é muito social. Ela adora as pessoas, eles são muito carinhosos, né? Então ela procurava, né, os coleguinhas, e os coleguinhas se afastavam. E isso também doía bastante, principalmente nos pais. Mas hoje, com essa política toda, como disse a nossa professora ali muito bem, ninguém nasce sabendo, né? Eu não nasci sabendo educar, né?
Eu acho que nenhuma mãe sabe, né? Mas com o tempo, com o passar do tempo, eu comecei a conhecer a minha filha. E hoje, até nas crises, eu me dou bem com ela. Eu não tenho mais medo, eu não tenho mais receio, não sei o que eu vou fazer, eu sei o que eu vou fazer. Eu fico tranquila. Então, assim como o pai também se assusta com o filho especial, não só de saber lidar com ele, mas como vai colocá-lo na sociedade, o que eu vou fazer, principalmente se tem outro filho, o outro filho fica prejudicado, a gente sofre muito com isso, ele quer competir junto com o outro, ele também quer, né? Como foi o caso da minha, mas o professor vai ter, ele sempre teve, né, uma participação muito grande na educação dos nossos filhos, sejam normais, ditos normais ou não. E hoje eu sei que eles vão ter muito mais. Mas se eles tiverem, como todos estão falando aqui, um suporte, né, que a lei está aí linda, maravilhosa, aconchegante, né? Mas se eles tiverem um suporte, né, de todas as áreas, com recursos, né, que todos, o governo, enfim, todo mundo entenda que é um conjunto. Nós hoje estamos nos unindo, nós estamos crescendo nesse planeta como um só, né? Que é a coisa mais bonita do mundo, que é a irmandade. Então, se isso acontece com os pequenininhos, gente, que maravilha, o que serão essas crianças amanhã? Como será esse país amanhã? Não é? Será muito mais bonito, muito mais florido, né? Muito mais aconchegante. Então, eu acho que uns ajudando os outros, né? E, então, a parte da saúde é muito importante, né? Esses meninos precisam de um atendimento especializado, né? Se a escola não pode dar, tem que o governo se mobilizar de uma certa forma com outros órgãos para que, da saúde, né? E que possam ajudar a essas escolas, né? Não só a saúde, como qualquer outra, né, atividade que venha contribuir e melhorar para essa união maravilhosa acontecer. Porque todo relacionamento é difícil, de pai e filho, de professor e aluno. Mas se houver essa compreensão, a relação de todos nós vai ser muito mais bonita. Obrigada, Gláucia. Então, vocês não imaginam a tamanho da angústia que é para uma mãe e para um pai quando recebe um filho que não foi planejado, não é? Um filho com deficiência e que você de repente não sabe o que fazer. A angústia maior ainda é quando você procura ajuda, como aconteceu comigo, que sou mãe de uma menina com síndrome de Down, né, que está completando 30 anos. A angústia é maior quando você bate na porta de quem deveria te ajudar, na educação, na saúde, encontra todas essas portas fechadas. E diante de todas essas dificuldades, os pais que não se acomodaram com essa situação, né, tiveram, e diante da omissão do Estado, porque é uma época que não havia quase absolutamente nada, não é? Principalmente aqui em Brasília, eu falo daqui de Brasília, foi quando surgiu os movimentos e os pais se movimentaram para fazer alguma coisa. Nós não vamos chorar o leite derramado, nós vamos arregaçar as mangas e fazer alguma coisa. E por isso surgiu as entidades não governamentais, né? E que elas hoje têm consciência de que devem complementar o serviço que é do Estado, porque nós temos consciência que o Estado tem um dever primeiro, né, da educação, da saúde e da assistência social. E quando o Cláudio coloca, assim, e a inclusão para nós é um grande sonho, e a inclusão é uma questão de justiça, é uma questão de justiça social, e nós temos por dever e por obrigação de tentar conquistá-la, não é? E só podemos conquistar esta inclusão se estivermos juntas. E se tiver principalmente um entendimento que há a necessidade dessa interface das políticas públicas, né? Uma inclusão, a gente, quando se fala em inclusão, a gente não só pensa na educação, né? Porque uma criança com deficiência